Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. E nessa aula eu vou ensinar vocês como criar um sistema bem interessante, que é um sistema de registro de horas. Basicamente um aplicativo de ponto para você estar utilizando dentro da sua empresa. Se você ainda não sabe o que é AppSheet, acabou entrando nesse vídeo por pura curiosidade, a AppSheet é uma plataforma do Google que permite que você transforme as suas planilhas em aplicativos gratuitamente. E isso sem a necessidade de você utilizar nenhuma linguagem de programação. Aqui no YouTube a gente tem dado diversas aulas para ensinar um pouco como que você pode utilizar essa plataforma e também como criar alguns sistemas do zero, sempre seguindo ali um passo a passo para tornar o seu aprendizado um pouco melhor. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever e deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda bastante a gente e faz com que o vídeo chegue em mais pessoas que podem estar procurando pela mesma solução que você. Além disso, se você quiser saber um pouco mais sobre essa plataforma, ativa o sininho também, que toda vez que a gente lançar um vídeo, a gente notifica você sobre essa novidade e assim você consegue assistir as nossas aulas logo depois do lançamento. Eu vou mostrar um pouco para vocês como que esse aplicativo vai ficar no final desse tutorial e hoje a gente vai basicamente criar o seu banco de dados, criar o início desse aplicativo e fazer umas configurações iniciais para depois a gente trabalhar um pouco na imagem. Então fica aqui com a gente que essa introdução vai ser bem rápida. Vamos lá? Bom, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui na nossa tela vai ser o sistema já finalizado. Como eu disse, é um sistema bem simples, porque aqui no YouTube a gente tem abordado algumas questões um pouco mais básicas de como você pode utilizar essa plataforma, mas no final você vai conseguir utilizar ele com tranquilidade, tanto no computador, quanto em tablet ou no celular. Tá? E basicamente o que a gente vai ter aqui vai ser um menu com os funcionários, então a gente pode registrar todo mundo que trabalha aqui com a gente, e um menu de registros, onde a gente vai estar registrando as horas de cada um dos funcionários. Aqui os funcionários eles vão poder entrar, iniciar um novo registro. Então, ali no começo do dia eles podem dar essa primeira entrada de horário, tá? E depois que for feito isso, dentro do horário deles que está em aberto, eles vão poder registrar as saídas. Então aqui vocês podem ver que eu já deixei um registro em aberto, que foi o meu registro de hoje. Então eu dei entrada às 9 horas da manhã, fiz uma saída para o almoço ali às 12 horas, depois eu retorno às 13 e quando eu finalizar o meu dia aqui, eu dou a minha segunda saída. E tudo isso vai ficar registrado aqui, vai ter uma contabilização de quantas horas eu trabalhei hoje e também registrado para essa data. Isso é interessante porque, além de eu ver quantas horas eu trabalhei no dia, então vocês podem ver que eu deixei vários dias aqui já registrados, além de eu saber o total de horas que eu já trabalhei, eu consigo ter um total lá no meu registro de funcionários de quantas horas eu já tenho registradas no meu mês. Então, se você tem alguma planilha para controle de horas, que você faz ali um controle basicamente do ponto dos seus funcionários, você pode ter essa planilha transformada em um sistema. E isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Se você já for um pouco mais avançado aqui na AppSheet, você pode transformar esse aplicativo e deixar ele um pouco mais complexo. Então, você pode limitar os registros aqui para que uma pessoa não veja o registro de horas de outra pessoa, impedir que a pessoa não inicie um novo horário, né, se o do dia anterior não tiver finalizado. E também acho que o mais interessante ali seria você ter um histórico além do mês atual. Você pode criar também um histórico de todos os meses, né, do ano ali, para você verificar quantas horas essa pessoa teve trabalhada em cada um dos meses, para ver se está tendo aumento, se ele está dentro do padrão, se ele acabou diminuindo o tempo de trabalho, até para você entender quais são os meses que tem uma maior demanda dentro da sua empresa, tá bom? Então, basicamente, a gente vai abordar essas funcionalidades que eu mostrei aqui para vocês, mas lembrando que esse sistema ele é feito dentro da AppSheet, que é uma ferramenta gratuita, e tem muitas outras opções que você pode estar criando dentro dessa ferramenta. E se você já utilizou essa ferramenta e caiu nesse vídeo aqui, mas quer saber um pouco mais de como fazer essas configurações avançadas, a gente tem no nosso site os cursos de desenvolvimento de sistemas com a SkillKey. Adquirindo qualquer um dos cursos, você vai ter acesso a diversas aulas e lá a gente ensina para você tudo passo a passo e muito bem explicado para que você consiga desenvolver ainda melhor seus aplicativos com a AppSheet. Além disso, para esses vídeos aqui do YouTube, se você for um dos nossos alunos, na plataforma a gente já deixou um link para você poder fazer a cópia do sistema pronto. Se você achou o sistema que eu apresentei aqui interessante e não quer passar pelo processo de criar ele, já quer ele pronto, a gente já deixa esse link disponibilizado para você ter essa cópia. E o mais interessante de tudo isso é que se você tem as suas dúvidas de projetos pessoais, você consegue tirar diretamente com a gente na nossa comunidade dentro do Facebook. Lá você tem acesso aos nossos professores e alunos e nós auxiliamos vocês em todos os projetos pessoais e nas suas dúvidas do dia a dia para que você consiga desenvolver e continuar no desenvolvimento dos seus sistemas. Fora isso, para os nossos alunos, você consegue um contato um pouco mais direto para o tratamento dos problemas do seu sistema. A gente consegue ajudar vocês entrando diretamente nos sistemas
para auxiliar vocês na edição e na configuração de todos os defeitos que estão sendo apresentados no seu sistema. Assim você consegue finalizar os seus projetos e garantir uma entrega ainda melhor para os seus usuários finais. Bom, mas agora que eu já dei esse recado, vamos começar a desenvolver o nosso sistema de hoje. Como sempre, a gente vai iniciar fazendo o desenvolvimento do nosso banco de dados. A gente inicia pelo banco de dados e depois faz a criação do nosso aplicativo. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar aqui o nosso banco de dados, eu só vou dar mais um aviso. Como a gente está utilizando um sistema do Google, é preferível que você tenha também um e-mail do Google para estar acompanhando as nossas aulas aqui. Você pode estar utilizando um e-mail do próprio Gmail ou então um que esteja dentro do G Suite para você utilizar as ferramentas do Google Workspace. Aqui a gente vai utilizar o Google Planilhas, que é uma planilha em nuvem, então a gente consegue transformar isso num banco de dados e deixar online. E depois a gente vai utilizar a mesma conta que a gente está usando do Gmail aqui dentro da AppSheet. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ajudando vocês. Então vamos lá, dentro do Google Planilhas, eu vou clicar aqui para iniciar uma nova planilha em branco. Todos os links desses sites que eu estou acessando aqui durante a aula, eu já deixo embaixo para facilitar para vocês, se vocês quiserem. E aqui, depois de iniciar uma planilha em branco, a gente vai nomear ela para .horas, que vai ser o nome desse banco de dados. Aqui dentro, a gente vai precisar de duas páginas, tá? Então, eu já adicionei mais uma aqui, eu tô com a página 1 e a página 2, e a gente vai fazer a seguinte configuração. A primeira página, eu vou renomear ela para funcionário, tá? Sem acento e sem S, a gente deixa sempre de uma maneira um pouco mais simples para a gente usar umas fórmulas depois dentro do nosso sistema. Feito isso, renomeado, a gente vai adicionar aqui duas colunas. Coluna nome, coluna e-mail. É importante a coluna e-mail e eu explico um pouco mais para frente para vocês o porquê. Eu vou só excluir aqui para deixar um pouco mais fácil da nossa aula de eu explicar o banco de dados para vocês. Vocês não precisam fazer essa parte, mas eu vou excluir as colunas e as linhas que a gente não vai utilizar aqui. Feito isso, vamos agora para a página 2. E na página 2, a gente vai adicionar aqui o nome registros, tá? Registros. E aqui, basicamente, vai ser onde a gente vai registrar todos os pontos. Então, quando a pessoa deu entrada, quando a pessoa deu saída para o almoço, se ela retornou depois e deu a saída final. Aqui eu estou fazendo o sistema dessa forma, tá? Mas se vocês quiserem adicionar só a entrada e saída, sem contar ali a questão do almoço, vocês podem também, não tem problema nenhum. E fica até mais fácil de fazer. Mas vocês podem seguir aqui o tutorial exatamente como eu estou fazendo, que vai ser só um ajuste bem simples que vocês vão conseguir entender mais para frente como que faz para deixar só dois horários, beleza? Então vamos lá. Na tabela registros, a gente vai adicionar aqui a coluna ID registro, para a gente conseguir diferenciar cada um das entradas que a gente está dando de dados dentro dessa tabela. Depois a gente vai adicionar aqui funcionário, e tem que deixar o nome exatamente igual ao da tabela, porque isso aqui vai facilitar na hora da criação do aplicativo. Agora na coluna C, a gente vai deixar aqui o status. Na coluna D, a gente vai inserir a data. Então, basicamente, o dia que você vai estar inserindo esse registro. E agora, a gente vai adicionar 4 colunas para hora. Quais colunas são essas? Eu vou deixar aqui hora entrada 1, depois hora saída 1. E eu vou copiar esses dois porque o nome vai ser bem parecido. Deixa eu copiar aqui na coluna, colar na coluna G. Agora a gente deixa hora entrada 2, hora saída 2. Se você não quiser fazer o registro da saída dessa pessoa para o almoço, é só você não usar essas duas colunas aqui. Só a hora de entrada e a hora de saída já vai resolver para você, tá bom? Mas no nosso sistema a gente vai ter a saída do almoço, então eu vou registrar dessa maneira. E aqui no final a gente bota só um total, que vai ser o total do nosso dia, tá bom? Vou só mudar aqui meu cabeçalho. Feito isso, eu vou excluir também as colunas e as linhas que eu não vou utilizar. Mas lembrando, esse processo que vocês não precisam repetir. E tá pronto o nosso banco de dados. Bem simples, bem rápido. E a gente conseguiu já criar uma maneira de registrar todas as informações que a gente necessita para o nosso sistema. Agora, a gente precisa criar um sistema com a AppSheet utilizando esse banco de dados. Para isso é bem simples. Vocês vão acessar o site appsheet.com, vão fazer o login com o mesmo e-mail que vocês utilizaram para criar essa planilha e a gente vai iniciar agora o nosso aplicativo. Para isso, vocês vão clicar na imagem de vocês, entra nesse menu My Apps, vocês vão cair nessa tela aqui. O meu já tem vários sistemas criados, o de vocês pode ser que esteja em branco, mas a gente vai seguir basicamente o mesmo processo aqui. A gente vai clicar na opção Create, vamos passar aqui por cima de App e clicar nessa primeira opção para iniciar o aplicativo com um banco de dados que a gente já possui. Clicando aqui,
vamos nomear aqui, eu vou chamar de ponto horas o meu sistema, vocês podem nomear da maneira que vocês quiserem. E aqui na categoria, vocês podem escolher uma categoria para ele, mas eu vou deixar só com outros mesmo. E agora a gente pode clicar para escolher o nosso banco de dados. E aí, clicando naquela opção, vocês vão ser apresentados a essa tela aqui. No caso, vocês vão procurar pelo Google Sheets o mesmo e-mail que você utilizou para criar o banco de dados, tá bom? No caso, meu e-mail é esse daqui da SkillKey mesmo. Eu vou clicar para acessar. E aqui eu basicamente tenho acesso ao meu Drive, então todas as pastas, as imagens e as planilhas que eu já criei vão estar sendo apresentadas, mas a gente tem que basicamente encontrar essa última planilha que a gente fez, que no caso foi o ponto horas, que é essa mesma planilha aqui. Se vocês não estiverem conseguindo encontrar de maneira fácil, às vezes vocês têm muitos dados ali, é só vocês pesquisarem aqui em cima, ponto horas. Se não mostrar como uma das recomendações, você vai só dar o Enter, ele vai limitar para você, você seleciona a planilha. No meu caso aqui eu tenho o roteiro, porque eu sempre faço o aplicativo 2 vezes. E dando double click, a gente vai ter selecionado esse banco de dados e a AppSheet já vai começar a criação do nosso app de maneira automática aqui pra gente. Então, quando a tela atualizar, a gente vai ter agora apresentado aqui que o nosso aplicativo já está pronto, mas ele não está totalmente pronto. A gente precisa fazer algumas configurações para deixar ele igual eu apresentei para vocês no começo da aula. Então, a gente vai iniciar esse desenvolvimento agora. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa tela aqui. E para vocês, pode ser que tenha uma diferença na apresentação desse editor aqui. Então, eu vou explicar bem rapidinho o que acontece. A AppSheet está passando por algumas atualizações. Desde que ela foi adquirida pela Google, ela tem recebido atualizações com bastante frequência e a imagem do editor pode estar sendo apresentada de duas maneiras para vocês. Se vocês têm uma conta um pouquinho mais antiga, ela vai estar igual o meu. Ou então, se vocês têm uma conta mais recente, ela vai estar com essa visualização aqui. Então, seus menus eles vão estar todos um pouco mais retidos ali no canto esquerdo. Não vai mudar muito a dinâmica de construção. Mas se vocês quiserem seguir exatamente a tela como a gente está deixando aqui, é só vocês ativarem essa opção que está aqui no canto de cima, para vocês irem para o editor no modo legado. A gente vai usar dessa maneira aqui dentro dessa aula. Com isso, a gente pode agora continuar o desenvolvimento do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que, por enquanto, a gente só tem a tabela funcionário adicionada aqui, a gente tem que adicionar a tabela de registros também. Então, a gente vai no menu Data, na aba Tables, e aqui dentro vai estar funcionário, mas a gente precisa adicionar a tabela de registro. Se não aparecer para você aqui, para você fazer o clique e já adicionar a tabela de registro de maneira rápida, você precisa ir em nova tabela, adicionar data from, e aqui vocês vão fazer aquele mesmo processo que eu expliquei para vocês um pouco antes. Vão entrar no Google Sheets da conta de vocês, vão procurar pela planilha, vocês selecionam ela, e aí vai ter a opção de você escolher a tabela registros. Como o meu já está aparecendo de maneira rápida, eu só vou dar o clique aqui, e aí a gente aguarda o aplicativo atualizar para ele fazer a vinculação do sistema com esse banco de dados. Feito isso, agora a gente tem as duas planilhas, funcionário e registros. E agora a gente precisa configurar como que vai ser o comportamento de cada uma dessas colunas. Qual coluna vai ser e-mail, qual coluna vai ser texto, qual coluna vai ser apresentado data e hora, tá? Então a gente vai voltar para o nosso sistema e aqui a gente vai em Data, Columns, e aqui em Data Columns, a gente vai abrir a planilha de funcionário. Aqui na tabela funcionário, a gente vai fazer então as configurações, tá? São poucas colunas, então é bem rápido. A coluna 2, que é a coluna nome, ela vai ser o nosso label, mas não vai ser a nossa key. Então a gente deixa essa parte desativada. Só garantir que esteja como tipo text aqui e que essas três opções também estejam inseridas. Feito isso, a gente volta aqui para a esquerda. Agora a gente tem a coluna e-mail. No meu caso, ele já escolheu como tipo e-mail, porque ele reconheceu ali pelo nome da coluna qual tipo de informação que eu vou estar inserindo, mas se não apareceu para vocês, é só clicar aqui e escolher tipo e-mail. Feito isso, a gente ativa a opção key para ela, e aqui para a direita, a gente vai fazer três configurações, na verdade. A gente tem que garantir que esse require esteja ativo, porque assim a gente torna essa coluna obrigatória. Depois, em initial value, a gente entra no campo de fórmula, e aqui dentro a gente vai inserir uma fórmula. User email, tudo junto. E aí você abre e fecha parênteses. A sua fórmula já vai estar inserida. Ela vai ser inclusive lida e validada pela AppSheet. E a gente pode salvar. O que essa fórmula faz? Quando você acessa a AppSheet, você sempre vai estar acessando utilizando o e-mail. Você é obrigado a fazer o login, a não ser que você tenha uma configuração um pouco mais complexa, que a gente não vai falar sobre ela aqui dentro do sistema. Quando você fizer o login com esse e-mail, ele vai estar automaticamente vinculado à sua conta e ele vai estar sendo apresentado aqui nesse menu que fica no canto superior esquerdo do seu app. Esse menu é o seu login.
E quando você estiver fazendo qualquer função dentro do sistema, essa fórmula aqui vai reconhecer esse e-mail e inserir lá para você, tá? Então a gente vai deixá-la aqui, porque quando você for cadastrar um funcionário, quando você clicar para adicionar um funcionário novo, aqui no campo de e-mail, por conta dessa fórmula, ele já vai inserir o seu próprio e-mail para você. Assim, se você quiser fazer o seu próprio cadastro, vai ficar mais fácil. Agora, última configuração da coluna e-mail, a gente vai aqui em display name, entra na configuração dela e, entre aspas, a gente deixa o e-mail com hífen, tá? Aqui no Brasil a gente está utilizando o hífen, mas lá nos States eles não usam. Então, feito isso, a gente pode salvar. Vamos voltar aqui para a esquerda. Já apareceu para mim a coluna Related Registros. Se você seguir o passo a passo igual eu falei, já vai ter aparecido para você. Se não, eu vou explicar como que faz. Na tabela Registros, a gente tem a coluna Funcionário. Essa coluna Funcionário, ela tem que estar como tipo ref. E depois que você selecionar o tipo ref, você entra na configuração aqui. Na Source Table, você deixa o funcionário. Então, você escolhe aqui a tabela Funcionário. E pronto, já está feito. Quando você salvar o sistema, essa coluna Related Registros vai ser criada automaticamente, tá? E essa coluna, basicamente, ela vai fazer uma correlação ali entre o funcionário e o registro. Ela vai mostrar para você todos os registros de horário que aquele funcionário já realizou. E vai ser mostrado isso em lista, tá? Então, a única configuração que a gente tem para fazer nela é aqui na direita, no Display Name, a gente alterar o nome para não ficar aparecendo um nome em inglês. Então, a gente deixa aqui, por exemplo, histórico de registros. Entre aspas, tá, pessoal? Feito isso, pode salvar. A nossa tabela funcionário já tá configurada, desculpa. E a gente pode agora salvar e a gente começa a configuração da tabela de registros. Agora vamos fazer a configuração da tabela de registros. Então a gente abre ela aqui. E aqui dentro a gente tem que fazer diversas configurações que tem bem mais coluna, tá? Então vamos lá. ID registro, ele vai ser a nossa key, mas não vai ser o nosso label. Então pode desativar. Pode desativar o show também. E sempre que você desativa o show, lá na direita, você tem que desativar o search, tá? Porque isso aqui, basicamente, ele pergunta se é pesquisável essa coluna e essa outra configuração, se ela é mostrada dentro do sistema. Se ela não é mostrada, não tem como você pesquisar, porque você vai colocar para pesquisar, ele não vai conseguir encontrar nada, então você tem que desativar essa opção, tá? As outras configurações que essa coluna também precisa receber, lembrando que a ID registro, tem que estar com editable e require ativos e no initial value tem que estar com a configuração unique ID, que é essa fórmula aqui. Você escreve unique ID, abre e fecha parênteses. Normalmente quando você escreve ID no nome da coluna, ele já vai fazer isso aqui para você, tá? Mas se não fizer, só você fazer a configuração igual e deixa ela como tipo text. Agora a gente vai configurar aqui o funcionário. A gente já fez uma parte dele, né, que ele estava com o tipo ref, fazendo referência à tabela funcionário. Mas a gente vai deixar aqui ele sendo o nosso label. Lá para a direita, a gente vai deixar ele obrigatório. E no initial value, a gente vai inserir a fórmula user email. Tá? E eu explico para vocês um pouco do porquê que essa fórmula é importante aqui depois. Tá? Vamos salvar. E agora no display name, a gente vai clicar aqui e escrever funcionário com acento agora. Porque no nome da coluna a gente não botou acento. Vamos inserir no display name com acento, porque daí ele meio que vai cobrir ali o nome. E dentro do nosso sistema vai estar aparecendo com acento, mas no banco de dados vai estar sem. E isso aqui facilita muito a criação de fórmula, tá? Bom, feito isso, vamos voltar aqui para a esquerda. Agora a coluna status. A gente vai selecionar o tipo enum. E entrando na configuração dessa coluna, depois de já ter selecionado esse tipo, a gente vai aqui na parte de valores e adiciona dois valores. Aberto, finalizado. Tá? Depois disso, em base type, a gente vai escolher text. Opa, aqui, text. Cliquei aqui sem querer, mas a gente vai deixar essas duas opções desativadas mesmo. E no input mode, eu costumo deixar como buttons, tá bom? A gente pode dar um done aqui em cima, mas a gente ainda vai fazer configuração nela. Um pouco para a direita, ainda na coluna status, a gente precisa ativar a opção do require e no initial value, entre aspas, a gente deixa aberto. Então sempre que você for iniciar um novo registro, ele já vai colocar o status como aberto.
E aí a gente faz uma configuração para quando a gente botar o horário de saída, ele já marcar que está finalizado e a gente não poder mais editar esse registro que a gente fez aqui. Então pode salvar, volta para a esquerda, agora coluna data, a gente vai procurar pelo tipo date. Tipo date, depois de selecionado a gente vai para a direita, torna obrigatório também, e a gente bota uma fórmula no initial value, que vai ser today. Tá? Então, basicamente, essa fórmula ela vai trazer a data de hoje. Eu tô com a câmera aqui na frente, mas eu tô gravando esse vídeo em 10 de novembro de 2022, 10/11/2022, e basicamente vai ser essa data que ele vai trazer para cá. Então, você não vai precisar clicar para fazer um novo registro, selecionar a data ali no calendário, para depois inserir o valor que você está entrando, tá? Porque quando você clicar no formulário, ele já vai trazer tanto o seu cadastro de funcionário quanto a data de hoje. E isso vai ser bem legal aqui para o nosso usuário. Pode salvar. Vamos voltar aqui para a esquerda. A gente tem agora a coluna hora entrada 1. E essa coluna ela tem que ser como tipo duração, tá? Alguns de vocês que já mexem na AppSheet podem se perguntar por que a gente está usando duração em vez de usar time, né? Basicamente, a coluna duração e a coluna time, elas têm uma configuração bem pequena de diferença entre elas, mas que muda muito na maneira como a gente está construindo o sistema e como vão comportar as fórmulas aqui dentro. Eu vou abrir o bloco de notas aqui para dar uma explicada sobre isso. Basicamente, o que acontece é que o formato time, ele está mais relacionado à hora. Ou seja, quando ele for apresentado no sistema, a gente vai ter 2 números para hora, 2 números para o minuto e 2 números para o segundo. Tá? Já a coluna duration, está ligado à duração, ela tem uma diferença bem simples, que é, quando você estiver inserindo os valores de hora, você não tem a limitação aqui das 23h59. O que acontece? A coluna hora, ela pode ir até no máximo esse valor aqui, porque depois ela reseta, que é basicamente o que a gente faz dentro de um relógio. Já a coluna duração, ela tem 3 números para hora, 2 por minuto e 2 por segundo. Então, quando você está inserindo ali os valores e você chegou nesse valor das 11h59, o que vai acontecer é, se você passou 1 segundo depois, ela vai ser apresentada dessa maneira. E depois disso, ela vai continuar contabilizando ali a questão de minutos normalmente. Então, você pode ter 24 horas e 50 minutos porque você está verificando a duração de uma coluna e não a hora em que ela está sendo gravada. E a diferença delas, mesmo sendo só de um número, já muda bastante como o sistema vai ser, como vai ler e como vai interpretar esses valores que a gente insere dentro do nosso banco de dados. Então, por isso que a gente precisa escolher duration e não time, tá? Essa que vai ser a importância para a gente. Bom, voltando aqui para o sistema, depois de você escolher como duration, a única configuração que eu recomendo aqui mesmo é você entrar na edição dessa coluna e ativar para ignorar os segundos. Você não precisa saber exatamente quantos segundos a pessoa chegou no trabalho. O que importa mesmo é hora e minuto, tá? Então a gente deixa para ele ignorar os segundos e essa mesma configuração a gente vai seguir para as outras 3 colunas. Então eu vou inserir aqui duration para todas. Se vocês quiserem facilitar um pouco, vocês cliquem no tipo, pressiona a tecla D de dado, e aí se você for apertando D, em 1 hora você chega em duration, é só você clicar na próxima e fazer a mesma coisa. E agora a gente entra na configuração delas e bota para ignorar os segundos, em todas, tá? Feito isso, as colunas hora entrada e hora saída 1 e 2, a gente já fez a configuração, e a coluna total, a gente vai fazer a mesma coisa. Escolhe por duration e bota para ignorar os segundos. Por enquanto, a gente vai estar salvando aqui, mas a gente tem que fazer mais alguns ajustes nessas últimas colunas de duração. Bom, agora que o meu aplicativo já está salvo, a gente tem que fazer o seguinte, ainda aqui na tabela de registros, a gente vai entrar na coluna hora entrada 1, na parte do initial value, a gente tem que inserir uma fórmula aqui, que é a fórmula time now. Porém, se você inserir só essa fórmula, você vai ter esse problema aqui sendo apresentado. Essa fórmula aqui, ela resulta no tipo time. E o que a gente precisa é o tipo duration, que foi o tipo que a gente botou para essa coluna. O que acontece é que essa fórmula time now, ela traz a hora de agora. Então, por exemplo, se eu estivesse abrindo um formulário
com essa fórmula aqui, ele traria para mim 15, 54 e 34, por exemplo. Mas, lembrando, o formato de hora e o formato de duração, eles têm aquela diferença de um número só, mas para um sistema, até para linguagem de programação, tem essa diferença ali em alguns casos, e a gente precisa fazer com que ele possa ser lido como duração. Para isso é bem simples. Se vocês deixarem essa fórmula inteira, que eu deixei aqui entre parênteses, na fórmula text, a gente vai estar transformando o valor de hora em um valor de texto. E o valor de texto ele pode ser convertido para duração. Então a gente já resolve esse nosso problema dessa maneira. Você deixa text, abre parênteses, time now, abrindo e fechando parênteses, fecha o parênteses aqui da fórmula text no final, já está resolvido. Agora, sempre que a gente abrir um formulário na tabela registro, já vai puxar a hora e o minuto atual. Além disso, é importante vocês deixarem aqui a opção do require para essa coluna também ativa. E vamos mudar o display name delas para não ficar aparecendo hora entrada 1, hora saída 1. A gente deixar só hora de entrada e hora de saída. O que eu vou estar fazendo aqui é, como eu tenho primeira entrada e segunda entrada, né, porque eu vou botar ali a pausa do almoço, no meu caso, eu vou estar colocando primeira entrada. Depois eu procuro pela coluna hora entrada 2 e eu deixo aqui segunda entrada. E aí para saídas eu vou fazer a mesma coisa. Coluna hora saída 1, eu vou deixar como primeira saída. Copiar isso aqui. E na coluna hora saída 2, eu vou deixar como segunda saída. Então, no meu caso, eu estou marcando a primeira entrada, a primeira saída, segunda entrada e segunda saída. Se vocês, como eu falei, estão fazendo esse sistema sem essa pausa para o almoço, vocês não vão precisar deixar isso, deixa só entrada e saída, né? Porque você tem uma coluna de entrada, uma coluna de saída, que já vai estar resolvido. Além disso, eu vou salvar aqui, a gente vai criar a tela do registro para ver como que está no momento, e depois eu vou mostrar que a gente precisa fazer mais algumas configurações para hora de entrada e saída, e também para a configuração do total. Então vamos salvar o sistema. Vamos agora na visualização do menu UX, a gente vai em Views, e aqui eu vou adicionar uma nova visualização. Eu vou chamar ela de Registros, e a tabela que eu vou estar fazendo essa visualização é para a tabela Registros. Eu vou mudar aqui para o tipo Table, e vou deixar ela no meio, tá? Inclusive, a funcionário, se vocês quiserem entrar e deixar como Next, assim vai ficar um pouco melhor, porque daí fica funcionário na esquerda e registro sempre à direita, tá bom? Feito isso, a gente já tem aqui a nossa visualização dos registros criada. Por enquanto não tem aparecendo nada, porque a gente não registrou. Eu vou salvar e a gente adiciona um registro para ver como que tá. Então aqui em registros, a gente vai clicar para adicionar um novo registro. No caso, eu não tenho funcionário cadastrado, então já está aparecendo um alerta aqui para mim. Vamos cadastrar esse funcionário? Para isso você tem duas maneiras. Ou você vai na visualização funcionário e você cadastra ele por aqui, no caso eu só teria que escrever meu nome. Ou então, direto na tabela registros você pode também. Você vai clicar para adicionar um novo formulário. Aqui no funcionário, a gente vai selecionar essa opção e clicar em novo. Vai abrir aquela mesma tela de formulário dos funcionários, e aqui eu vou só inserir meu nome. E a gente podendo salvar, já vai aparecer para mim o registro desse funcionário. Se eu salvar esse formulário, meu funcionário vai estar cadastrado. Se eu cancelar, ele também vai ser deletado, tá? Mas o que eu quero trazer de importante é que a nossa visualização, ela tá um pouco diferente do que a gente quer. Porque aqui o usuário ele já pode mandar direto para finalizado, a gente não quer que isso aconteça, então ele tem que estar só como aberto, mas não pode estar aparecendo aqui essa coluna para a gente editar. A data está puxando certinho, a hora de entrada puxou 15h58, porque na hora que eu cliquei era 15h58, já passou um minuto aqui mais ou menos. Mas estão aparecendo várias outras colunas. E aí o que acontece? O usuário, dessa maneira, ele está podendo alterar a saída, a entrada e o total também das horas trabalhadas de maneira direta. Se ele quiser, ele bota aqui que ele trabalhou 8 horas, ele salva e isso aqui vai ficar registrado depois para ele. Mas a gente não quer que isso aconteça. Então, por enquanto, o que a gente vai fazer é cadastrou o funcionário, deixa aberto, deixa a data aparecendo e deixa a entrada, a primeira entrada, né, que a gente fez a configuração ali. O restante a gente pode deixar em branco, a gente vai salvar o formulário e com esse registro criado aqui, a gente vai começar a configurar para melhorar um pouco a experiência do nosso usuário. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá na configuração de data, columns, tabela registros novamente, deixa eu só minimizar
meu aplicativo. E aqui dentro a gente tem que botar algumas fórmulas para quando essa coluna hora saída, hora entrada e hora saída 2 tem que devidamente lhe ser apresentadas e também para ele calcular o total de maneira automática, assim a gente evitar que o nosso usuário ele pode manualmente colocar ali que ele trabalhou 8 horas. Então para isso a gente vai começar fazendo a configuração de hora saída e hora entrada, tá? Eu vou remover a visualização do meu sistema aqui e eu também vou jogar minha tela para a esquerda um pouco para facilitar, porque a gente vai estar trabalhando com esse canto aqui. O que eu sugiro para vocês? Se vocês olharem no nome da tabela aqui, registros, lá para a direita tem um ícone bem pequeno aqui, que é uma seta para cima e uma seta para baixo. Se você clicar nela, sua visualização vai mudar um pouco, mas vai ficar expandido aqui e a gente vai ter esse símbolo das fórmulas. Se você clicar no símbolo da fórmula de uma coluna aqui, tanto em show quanto em table, a gente vai poder inserir uma fórmula para ela, tá? E a gente vai inserir uma fórmula para as colunas hora saída, hora entrada 2 e hora saída 2. Então, tanto em show quanto em table, a gente vai inserir aqui. Então, vamos lá. Hora saída, hora entrada 2, hora saída 2. E em table, a mesma coisa. Feito isso, a gente vai inserir uma fórmula. Então, quando que a gente pode marcar a saída? A gente vai no campo show e essa coluna só pode ser mostrada, logicamente, se não estiver em branco. Então a fórmula is not blank, não está em branco. Qual coluna? Hora, entrada 1. Então, essa coluna ela só vai poder ser apresentada, só vai poder ser mostrada ali para o usuário se ele já inseriu um valor de entrada. Então, se ele já marcou a primeira hora. Essa mesma fórmula, eu vou dar um Ctrl A e um Ctrl C aqui para copiar. Eu vou salvar e adicionar em Editable, da mesma coluna, hora saída 1. Aqui em Editable, pode colar e pode salvar. Agora a gente tem a hora entrada 2. Ela já tem uma configuração diferente. Por quê? Quando que a gente pode dar a nossa segunda entrada? Ou seja, o nosso retorno do almoço. Quando a gente já marcou a nossa primeira saída. Então vamos abrir aqui o show. Eu vou até colar aquela outra forma. Mas aqui eu tenho que mudar a coluna para hora saída 1. Ou seja, se eu já marquei o meu horário da primeira saída, aí sim eu posso dar o horário da segunda entrada, que é o meu horário de retorno do almoço. Feito isso, tanto em show quanto em editable, a gente vai agora para a hora saída 2. E ela é basicamente a mesma coisa que a gente fez antes. A gente só pode dar saída 1 se a entrada 1 foi registrada. A gente só pode dar saída 2 se a entrada 2 também foi registrada. E feito isso, a gente cola aqui nos dois campos, a mesma forma. E agora, uma coluna só vai ser apresentada quando a outra já estiver completa. Vamos salvar aqui para ver como que ficou. Vamos dar uma olhada aqui nos registros. Então, vou adicionar um novo formulário. Deixa eu mudar para tablet. Beleza. Aqui ainda está aparecendo primeira entrada, primeira saída e total. Então, vocês viram que a segunda entrada e a segunda saída não estão sendo apresentadas. Por que ainda está aparecendo a primeira saída? Porque a primeira entrada, desculpa, ela não está em branco. Se ela estivesse em branco, a saída não ia aparecer. Agora são 16:04. Beleza. Quando ela não estiver em branco, a primeira saída vai aparecer. A coluna total a gente não fez nenhuma configuração, então vamos inserir uma configuração nela agora. Deixa eu cancelar aqui por enquanto, remover visualização. Vamos lá. Coluna total ela também tem que ter uma regra para quando ela vai ser apresentada. Essa regra ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Existem duas maneiras no nosso sistema de a gente apresentar a hora total, que é quando a gente já marcou o período da manhã, então entrada 1, saída 1, e o segundo caso é quando a gente deu entrada 2 e saída 2, que aí é o nosso horário total. Se você quiser registrar o horário da manhã e depois o horário completo, você tem que fazer a fórmula igual eu vou fazer aqui. Se não, se você só tem uma entrada e uma saída, é bem mais fácil. No seu caso, você teria que colocar is not blank, hora entrada 1, is not blank, hora saída 1. Isso entre vírgula e tudo isso dentro de outra fórmula, que é a fórmula AND, tá? A fórmula AND significa que tem mais de uma condição para ser verificada. Ou seja, não pode estar em branco a entrada 1 e não pode estar em branco a saída 1. Se você não está marcando ali o horário do almoço,
essa é a fórmula que você tem que seguir. Como a gente vai fazer tanto para marcar o horário da manhã quanto o horário completo, que é o horário pós-almoço, eu vou fazer uma fórmula um pouquinho mais difícil aqui, mas eu vou explicar para vocês como que ela funciona. Vou deletar tudo isso. Fórmula if. Eu já explico para vocês. Primeiro, vamos só copiar aqui a fórmula. Então, fórmula if. Dentro da fórmula if, eu vou inserir aqui fórmula or. Dentro do parênteses da fórmula or, fórmula end. Dentro do parênteses da fórmula end, is not blank. Vou escrever errado. Hora saída 1. Hora entrada 1, desculpa. Depois do is not blank, a gente tem um parênteses. Quando a gente fechar esse parênteses aqui, a gente vai botar uma vírgula depois dele. Is not blank. Coluna novamente. Hora saída 1. Pausa o vídeo, copia essa parte e eu vou adicionar o restante da fórmula aqui. Depois do OR, a gente tem esse parênteses aqui no final. Eu vou dar uma vírgula. Eu estou inserindo em outras linhas porque fica um pouco mais fácil para vocês diferenciarem aí o que eu estou escrevendo, tá? Agora a gente vai colocar end is not blank, entre colchetes, hora entrada 2. Depois do parênteses desse is not blank que a gente inseriu aqui, a gente vai inserir uma vírgula. Is not blank, hora saída 2, tá? E depois da vírgula, a gente tem que deixar aqui true, vírgula, false. Na verdade, tem um parênteses a mais aqui nesse campo de cima. Eu vou remover ele e eu vou adicionar aqui embaixo. Beleza, vamos ver se vai ser validado. Tá certo a nossa fórmula. Pausa o vídeo por enquanto. Copia a fórmula exatamente como ela está escrita aqui, tá? Se você não conseguir pular a linha, não tem problema. Eu prefiro pular a linha aqui para facilitar um pouco o entendimento para vocês e a explicação também. Mas, basicamente, o que essa fórmula está fazendo? Aqui a gente tem a fórmula if. Deixa eu só fazer um registro aqui para gente. Aqui a gente tem a fórmula if. O que a fórmula if ela faz? Ela vai fazer uma pergunta. Qual pergunta que é essa? A pergunta se. Então, na questão do se, a gente vai verificar uma condição e, dependendo da condição, a gente bota um resultado. Qual que é a condição aqui? A condição são essas duas linhas aqui que está inserindo até esse parênteses final aqui depois do end e fica antes do true. O que é essa condição que eu coloquei? Então, só vai aparecer em dois casos, um ou outro. Qual que é o primeiro caso? A gente precisa dessa linha aqui que ela esteja toda ok, que é o quê? Não pode estar em branco a coluna hora entrada 1 e também não pode estar em branco a coluna hora saída 1. Então, lembrando, quando você entra no nosso sistema, aqui no banco de dados, a gente tem o horário que a gente entrou de manhã, o horário que a gente saiu para almoçar. Quando a gente registrar esses dois, vai aparecer o total para a gente, que é o nosso horário da manhã, beleza? Então, quando os dois aqui não estiverem em branco, é o momento que vai aparecer o cálculo ali do horário total. E o segundo caso é quando não estiver em branco a hora entrada 2 e nem a hora saída 2. Ou seja, primeira linha aqui, a gente marcou o horário da manhã. Então, nessa linha, a gente está marcando o horário da manhã, que é o que está dentro desse end. E o segundo end, a gente está marcando o horário final. Eu sei que essa fórmula aqui ficou um pouco complexa. Lembrando, a AppSheet é no code, então você não precisa saber linguagem de programação. Mas a gente tem essas fórmulas aqui para poder explicar para o aplicativo como que a gente quer que seja interpretado nossos dados e apresentados também. Isso aqui, gente, que eu estou fazendo nessa aula, é uma fórmula bem mais complexa. Você não precisa fazer isso na maioria dos aplicativos. Mas eu estou inserindo aqui, e é uma coisa que eu não fiz nas últimas aulas, para vocês verem que vocês podem colocar condições bem complexas e o aplicativo ele vai entender do mesmo jeito. Então, leitura da nossa fórmula. Se não estiver em branco a hora 1, a hora de entrada 1, nem a hora de saída 1, ou se não estiver em branco a hora de entrada 2 ou a saída 2, aí essa pergunta do se aqui que ele fez vai mostrar. Então, se um caso ou outro estiver ok, ele mostra. Se nenhum deles estiver ok, aí vai ficar como false, ou seja, a coluna total não vai ser apresentada.
Feito isso com essa fórmula, a gente pode salvar. Se vocês quiserem deixar também, não precisa nem botar a fórmula, vai apresentar em todo momento ali essa fórmula de total que a gente vai estar mostrando aqui. Mas essa é a maneira que eu achei mais legal, assim, da gente poder estar apresentando esses dados para o usuário, tá? Então vamos lá. Se a gente salvar, eu ainda não botei a fórmula aqui do total para ele fazer o cálculo. No nosso sistema, aqui, se a gente for adicionar um formulário, já não está aparecendo a coluna total, mas se eu inserir um valor aqui, por exemplo, 16 e 12, ele não está fazendo o cálculo para mim. Tá vendo que ela ainda apareceu em branco? Para isso, a gente tem que fazer uma fórmula ali para ele entender que ele tem que fazer essa soma. Que soma é essa? Do horário da manhã e do horário da noite. Então, total, a gente vai nesse campo fórmula, entra aqui na configuração dela, e aqui dentro a gente vai inserir uma fórmula bem mais simples. Entre parênteses, eu vou deixar aqui hora saída 1 menos hora entrada 1. Por que eu estou fazendo isso em vez de eu somar uma com a outra? Se você somar que você entrou às 13 e você saiu às 13h30, você vai ter 26 horas e 30 minutos. Por isso que a gente tem que fazer o processo contrário. Se você saiu às 1h30 da tarde, 13h30, e você registrou que você entrou às 13 horas, vai sobrar só 30 minutos. Então é com a subtração que a gente consegue o resultado que a gente quer. Feito isso aqui, a gente pode agora adicionar o horário da noite. Se vocês quiserem, vocês podem copiar. Eu vou colar na linha de baixo e só mudar aqui para o número 2, que ele vai estar fazendo a mesma coisa. Ele vai verificar a hora que eu entrei e a hora que eu saí na parte da noite, vai fazer a subtração entre eles e vai apresentar para mim. E aí, para eu mostrar o valor total, logicamente, eu boto o símbolo de mais. Opa, só o símbolo de mais. E agora, ele vai somar para mim o valor de hora que eu tenho ali na parte da manhã e o valor de hora que eu tenho na parte da noite. Beleza? Vamos salvar. Eu vou salvar aqui em cima. Vamos ver como que o nosso sistema está agora. Então, eu vou aproveitar para abrir o nosso sistema em outra aba. Eu não sei se está dando para ver aí com vocês, mas a gente tem um botãozinho aqui. É que eu tenho essa guia do AppSheet Training, que é uma extensão que eu uso aqui. Mas se vocês clicarem nesse símbolo que está aqui, ele vai abrir o nosso sistema, que a gente está editando ali em outra guia, como se você fosse um usuário mesmo. Aqui a gente tem, então, o funcionário já cadastrado, e aqui a gente tem os registros. Vamos ver agora como que fica o nosso registro. Se a gente adicionar um novo registro, a gente tem aqui funcionário, status, data, hora de entrada. Se eu marcar aqui que eu saí às 16h15, então 2 minutos de diferença, está mostrando os 2 minutos para mim aqui no final. Aí digamos que eu voltei às 17, um horário bem maluco mesmo, e eu saí às 20 horas. Então, uma diferença de 3 horas. Eu tenho um tempo total de 3 horas e 2 minutos sendo apresentados aqui. Ou seja, o nosso aplicativo ele já está fazendo cálculo para a gente já tem a hora total e a gente já consegue utilizar ele para fazer esses registros. Inclusive, se eu salvar aqui esse formulário, a gente tem agora um registro para o funcionário Matheus Lopes, que está em aberto ainda, mas está com a data correta e está com o valor de 3 horas e 2 minutos aqui no total. Para os outros registros, se você registrou, saiu do aplicativo e quer voltar para editar, só você clicar no registro, você vai clicar para editar, você marca a hora, 16 horas, e você salva. E aí, sempre que você quiser vir aqui e atualizar a entrada e a saída, você faz o mesmo processo de clicar para editar e depois ele vai fazer o cálculo do total. Mas lembrando, o sistema ele não acabou ainda. Como eu mostrei para vocês lá no começo, a gente tem um sistema um pouco mais complexo, que é esse nosso sistema que eu apresentei lá no começo da aula. E aqui, além dele estar muito mais bonito, muito mais bem apresentado, a gente tem uns botões de ação. Então, quando a gente marcou aqui um formulário, né, que a gente abriu um novo horário, ele já marcou para mim a primeira entrada. Eu já registrei aqui manualmente a primeira saída, a segunda entrada, mas você pode criar esses botões. Como vocês vão ver, eu vou clicar aqui, ele vai atualizar o horário da segunda saída às 16h16. E automaticamente ele já finalizou para mim, então eu não posso mais fazer nenhuma edição. E também ele já fez o cálculo total, ele já verificou quanto que deu aqui o tempo entre esses horários e deu o total aqui para mim.
A gente pode deixar esse sistema, então, muito melhor, muito mais bem apresentado e muito mais fácil do usuário estar utilizando, sem ele ter que ficar editando ali manualmente qual horário que ele está entrando e saindo. Mas para não ficar uma aula muito grande, e a gente já abordou algumas coisas um pouco mais complexas, como aquelas fórmulas que eu mostrei hoje, eu vou fazer a configuração da visualização e da parte de experiência do usuário na segunda aula que vai vir na semana que vem. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente já fez bastante configuração, a gente criou nosso banco de dados, a gente já fez basicamente toda a configuração que a gente tem das colunas, das fórmulas que a gente precisa ali dentro. Na próxima aula, a gente vai fazer então a configuração da nossa visualização para deixar esse aplicativo melhor de ser usado. Nessa aula aqui eu gostaria de agradecer o Rod Santos, a gente conversou bastante durante essa semana sobre como fazer esse tipo de sistema para a gente fazer um controle de ponto ali. Ele está com um sistema ainda mais avançado, em que ele faz o controle de horas extras dentro desse sistema, tanto com horário noturno como horário de feriado, mas foi uma ideia bem interessante que a gente acabou conversando e eu decidi trazer para vocês nessa semana esse controle de horas, porque eu sei que tem bastante pessoas que têm esse tipo de controle dentro da empresa e a maioria das vezes você está fazendo isso dentro de uma planilha ou às vezes de um bloco de notas mesmo. Com esse tipo de sistema, você já vai conseguir uma facilidade imensa. E lembrando, até 10 usuários, esse sistema é grátis. Mais do que isso, tem ali algumas questões dentro do AppSheet para você fazer um pagamento de uma mensalidade, mas nada que vai interferir muito na usabilidade do seu sistema. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa política de preços da AppSheet, entra no meu Instagram, @omateus.lopes. Eu vou estar postando nos próximos dias um pouco mais sobre como funciona esse tipo de cobrança e quais opções que você tem de pagamento lá dentro. Além disso, eu vou disponibilizar um código da própria AppSheet que vai estar valendo até o final desse ano, onde vocês podem utilizar a AppSheet de maneira gratuita e testar todas as configurações que ela já disponibiliza para usuários pagos. Além disso, se você quiser saber um pouco mais sobre AppSheet, a gente também tem o Instagram, @skillkey_. Lá a gente aborda um pouco mais sobre umas questões mais técnicas e empresariais que você tem para esse sistema, mas que eu acho muito interessante, principalmente se você quer utilizar esse tipo de ferramenta com o trabalho. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser notificado sempre que a gente lançar novos vídeos aqui. A gente está fazendo essa série de vídeos que a gente vai deixar disponível no YouTube para vocês e aqui você vai conseguir aprender bastante já sobre a AppSheet e como desenvolver os sistemas utilizando ela. Mas se o que a gente ensinou hoje aqui para você foi muito básico e você quer aprender um pouco mais, aqui embaixo do vídeo tem um link para o nosso site. Lá você consegue verificar um pouco mais de informações sobre os nossos cursos. E nos cursos a gente ensina tudo sobre AppSheet, todas as ferramentas e opções que você tem de desenvolvimento com essa plataforma. Além disso, como eu já falei, você tem acesso à nossa comunidade no Facebook. Lá você vai ter acesso a todos os nossos alunos e professores para tirar dúvidas sobre projetos pessoais e também ter um contato um pouco mais direto ali na resolução dos seus problemas. E para quem ficou até o final, eu já vou deixar um spoiler, mas a gente está preparando um e-book gratuito para vocês que a gente vai estar fazendo o lançamento em breve. Então fica ligado aqui no nosso canal, porque em breve eu notifico vocês um pouco mais sobre isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!